Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 20 de agosto. O plenário do Supremo decide por 9 votos a 1 proibir Ministério da Justiça de elaborar dossiê contra servidores antifascistas. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você confere também. TSE suspende julgamento que discute distribuição de recursos e tempo de TV a candidatos negros. Procuradoria-Geral da República apura se advogado Frederico Wassef recebeu 9 milhões de reais da JBS. Superior Tribunal de Justiça admite aumento de pena para homicídio contra adolescente maior de 14 anos. Em sessão realizada hoje, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu por maioria de votos que o Ministério da Justiça deve suspender produção de relatórios sobre servidores públicos que seriam associados a movimentos antifascistas. Os detalhes do julgamento na reportagem de Marta Ferreira. O julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pelo partido Rede Sustentabilidade foi retomado com o voto do ministro Alexandre de Moraes. Ele ressaltou que não se autoriza bisbilhotar e supor se servidores públicos da área de segurança são a favor ou contra o governo. E assim, seguiu o entendimento da relatora, a ministra Carmen Lúcia. Não bisbilhotar e supor se essas pessoas, principalmente servidores públicos da área de segurança, são a favor ou contra o governo, são a favor ou contra essa ideologia aí. Outra, isso é grave. Certo que, como foi feito, estava mais para fofocaiada, né, do que um relatório de inteligência. Já para o ministro Edson Fachin, houve desvio de finalidade na produção do relatório. A administração pública não tem, nem pode ter, nenhum ministério tem, nem pode ter o direito, ou pretenso direito, de listar inimigos do regime. Só em governos autoritários é que se pode cogitar dessas circunstâncias. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, é preciso ter consciência do risco que a atividade de inteligência exerce e que poderia resultar no abuso de poder. O ministro também destacou no voto que esse tipo de monitoramento questionado na DPF é incompatível com a democracia. Esse tipo de monitoramento para saber o que fazem eventuais adversários desse grupo antifascista é completamente incompatível com a democracia, a menos que se tivesse qualquer elemento para supor que eles tramavam contra o Estado ou tramavam contra as instituições democráticas. A ministra Rosa Weber também seguiu o entendimento da ministra Carmen Lúcia. Eu reputo presente, nesse primeiro olhar, o desvio de finalidade apontado pela relatora, pelo menos em tese, na produção do referido relatório, o que conduz à concessão da cautelar. Também seguiu o entendimento da relatora o ministro Luiz Fux. Ele ressaltou em seu voto que esse tipo de investigação tem reflexos internacionais e revela uma atividade intimidadora que não combina com a democracia. Esse efeito silenciador do relatório semelhantes aos guinea effects de uma prática acessória inibe servidores públicos e professores e difunde, o que é pior de tudo, a cultura do medo. O ministro Ricardo Lewandowski acompanhou a relatora no sentido de impedir que a inteligência do Estado extrapole os limites constitucionais. Acho importante que o Supremo Tribunal Federal estabeleça, desde logo, alguns parâmetros para esta importante atividade estatal, para que nós não revivamos a história recente e, desta vez, como farsa, o macartismo que se desenvolveu nos anos 50 nos Estados Unidos, no qual milhares de artistas, sindicalistas, servidores públicos e cidadãos comuns foram investigados, perseguidos e ameaçados sob a suspeita
de nutrirem pendores comunistas ou esquerdistas. Já o ministro Gilmar Mendes criticou a coleta de dados para monitorar quem é de oposição ao governo, o que é incompatível com a liberdade constitucionalmente concedida. O sistema de inteligência brasileiro é um instrumento do Estado brasileiro e não de governo. Deve se ocupar das macro questões de segurança pública e de proteção à soberania nacional, não podendo ser utilizado para monitorar a oposição e os críticos aos atuais ocupantes do governo. O ministro Marco Aurélio abriu divergência. Concluo pela inadequação da ação ajuizada e extinção do processo sem apreciação da matéria de fundo. Por maioria, o plenário do Supremo seguiu o entendimento da ministra Carmen Lúcia, que votou pela proibição de o Ministério da Justiça elaborar dossiê contra antifascistas. Por maioria, concederam a medida cautelar para suspender todo e qualquer ato do Ministério da Justiça e Segurança Pública de produção ou compartilhamento de informações sobre a vida pessoal, as escolhas pessoais e políticas, as práticas cívicas de cidadãos, servidores públicos federais, estaduais e municipais identificados como integrantes de movimentos políticos antifascistas, professores universitários e quaisquer outros que, atuando nos limites da legalidade, exerçam seus direitos de livremente expressar-se, reunir-se e associar-se. Na sessão desta quinta-feira do Tribunal Superior Eleitoral, o pedido de vista interrompeu a análise de uma consulta sobre candidaturas de pessoas negras. Os ministros vão decidir se cotas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser reservadas para negros. O TSE recebeu uma consulta sobre a possibilidade de reservar parte do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para candidatos negros. No questionamento, uma deputada federal queria saber se seria possível instituir uma medida parecida com a que destina ao menos 30% dos recursos de campanha para as mulheres. Ao apresentar voto vista, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que os recursos do fundo deveriam ser distribuídos respeitando a proporção de raças entre candidatos. Assim, se 40% das candidaturas de determinado partido forem de pessoas negras, elas devem receber 40% das verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Jamais conseguiremos construir uma sociedade livre, justa e solidária. Jamais erradicaremos a pobreza, reduziremos as desigualdades sociais, se nós não estabelecermos mecanismos que possibilitem a diversidade na participação do processo político-eleitoral. Para evitar que os partidos lancem menos candidatos negros após a possível determinação do tribunal, o ministro Alexandre sugeriu uma regra de transição. Se na eleição anterior o partido teve 20% de candidatos homens negros, ele não vai poder cortar agora. Agora eu não vou ter nenhum candidato negro, porque eu quero distribuir tudo para os candidatos homens brancos. Não é uma cota de candidatura, mas esse 20%, ele obrigatoriamente de recursos, vai ter que distribuir para os candidatos negros. O julgamento foi interrompido por pedido de vista do ministro Og Fernandes, que deve apresentar o voto na sessão da próxima terça-feira. Em outra consulta, o plenário entendeu que as categorias que deveriam se desincompatibilizar até o dia 4 de junho não vão ter esse prazo alterado. Isso porque as eleições só foram adiadas pelo Congresso Nacional depois da data. Os prazos de desincompatibilização quadrimestrais da Lei Complementar 64 de 90, levando-se em conta a data anteriormente prevista para o pleito eleitoral, venceram em 4 de junho de 2020, ou seja, em data anterior à da publicação da Emenda Constitucional 107 de 2020, o que impõe a incidência do Instituto da Preclusão. Na sessão jurisdicional, o ministro Og Fernandes apresentou o voto para manter a cassação de José Gomes Ferreira Filho. Eleito deputado distrital em 2018, ele teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal.
O TRE considerou que José Gomes cometeu abuso de poder econômico e compra de votos ao ameaçar empregados de uma empresa de segurança de demissão. Segundo o Tribunal Regional, o parlamentar condicionou a continuidade no serviço a votos nele. O conteúdo gravado e tecnicamente certificado é esclarecedor. Em diversos momentos, o interlocutor Douglas Ferreira exige dos encarregados dos funcionários lealdade com o senhor José Gomes, lealdade esta logicamente representada pelo voto. Mais do que lealdade, a todo momento é destacado como seria fácil para José Gomes demitir seus funcionários. Inclusive fala sobre demitir 5.000 pessoas de uma vez e dar as vagas para quem apoiasse sua candidatura. O julgamento foi interrompido por pedido de vista do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Já estão disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral todas as resoluções que tratam das regras das eleições municipais deste ano. Elas foram atualizadas por causa do adiamento das eleições para novembro em função da pandemia do coronavírus. Confira lá no site do TSE os novos prazos do calendário eleitoral. E vai ter mais uma live do Tribunal Superior Eleitoral. Dessa vez o assunto é a importância do voto consciente. Votar. É o meu direito de dizer se eu estou satisfeita ou insatisfeita com quem está governando o país, com quem está governando a minha cidade, administrando a minha cidade. Você sabe como escolher um candidato? Seu voto é consciente? Em ano de eleição, o Tribunal Superior Eleitoral quer você exercendo os seus direitos de forma plena, bem estudada. Quer que você escolha seus candidatos de maneira correta. Nós estamos articulando uma grande campanha contra a desinformação, contra a circulação de notícias falsas de uma maneira geral, para realizarmos eleições livres e seguras. E estaremos fazendo uma grande campanha pelo voto consciente, para que as pessoas pesquisem antes de votar, estudem sobre o seu candidato, vejam a credibilidade que ele merece e guarde o nome do candidato para acompanhar o seu desempenho. Esse é um dos assuntos da quarta live da série Diálogos Democráticos. Vai ser dia 28 de agosto, às 3 horas da tarde. O evento vai contar com a participação do jornalista, comentarista político e bacharel em Direito, Caio Coppola, com o jornalista, apresentador e professor Marcelo Tais, que já fez o convite pelo Twitter, e com a historiadora, ambientalista e ex-senadora Marina Silva. A live será transmitida pelas redes sociais do TSE na internet e pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Mande perguntas e comentários pelos chats. No Twitter, use a hashtag Diálogos Democráticos. Participe! E a seguir, Ministério Público Federal analisa representações contra Sara Geromini por divulgar informações sobre menina de 10 anos que fez aborto após estupro. Voltamos já. Quando falamos em emendas constitucionais, as emendas são necessárias porque, no momento cultural da protração temporal, mudanças culturais devem ser feitas. A nossa Constituição, ela é a mais cidadã do planeta. A Procuradoria-Geral da República vai apurar supostos pagamentos feitos pela JBS ao advogado Frederico Wassef entre 2015 e 2020. A Procuradoria vai pedir informações ao Ministério Público do Rio de Janeiro, que, de acordo com a imprensa, identificou pagamentos ao advogado por meio de um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Para a PGR, eventual irregularidade poderá reforçar os indícios de omissão nos acordos de colaboração premiada dos executivos da companhia. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, reafirmou a posição da Procuradoria pela rescisão dos acordos no Supremo. O Procurador-Geral esclarece ainda que não participou de nenhum dos contatos que trataram de eventual proposta de renegociação do acordo de colaboração premiada da JBS com o envolvimento do advogado Frederico Wassef. Aras também afirma que não recebeu solicitação de nenhuma natureza por parte do presidente da República e desconhece supostos telefonemas do presidente para qualquer membro do MPF. Os Ministérios Públicos Estadual e Federal no Espírito Santo analisam representações recebidas contra a ativista Sarah Winter, que divulgou na internet o nome da criança de 10 anos que passou por um aborto após ser violentada pelo tio.
A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão recebeu 3 representações para que a extremista Sarah Winter responda civil e criminalmente pela divulgação na internet do nome da criança de 10 anos, vítima de estupro, que conseguiu na Justiça o direito de interromper a gravidez. Os pedidos foram encaminhados para os Ministérios Públicos Estadual e Federal no Espírito Santo e vão passar por análise para que possam ser judicializados. Além de expor o nome da criança, Sarah Winter também anunciou nas redes sociais o endereço do hospital onde o procedimento foi realizado. Por conta disso, enquanto os médicos cumpriam a decisão judicial, grupos contrários ao aborto protestavam em frente à unidade. No encaminhamento das representações, a PFDC reforçou que no Brasil a lei admite o aborto quando não há outro meio de salvar a vida da gestante ou quando a gravidez é resultante de estupro. Terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça admite aumento de pena para homicídio contra adolescente entre 14 e 18 anos. O caso foi levado à sessão por divergência entre as turmas de direito penal do STJ. Para a quinta turma, a idade da vítima adolescente pode ser usada para fundamentar o aumento da pena base do homicídio. Já os ministros da sexta turma entendiam que esse fundamento não era válido. O relator do recurso foi o ministro Sebastião Reis Júnior, que afirmou que, em princípio, o homicídio contra criança ou adolescente é tão reprovável quanto contra um adulto, mas que também é preciso levar em conta as peculiaridades e consequências quando se trata desse tipo de crime. O relator destacou que o homicídio contra uma vítima jovem interrompe uma vida de possibilidades e perspectivas e ressaltou também o impacto causado nas famílias, com um crime que subverte a ordem natural da vida. Foi observado ainda o crescente número de homicídios desse tipo no Brasil e a necessidade de resposta por parte do Estado. O Código Penal prevê o aumento de pena para homicídio doloso contra maiores de 60 anos e crianças menores de 14. Mas os ministros, por maioria de votos, entenderam que nada impede que o magistrado também aumente a pena nos casos de vítimas entre 14 e 18 anos, porque o crime praticado contra adolescente tem consequências mais graves. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos terá de incorporar ao salário de um carteiro uma gratificação de função excluída 6 meses antes dele adquirir o direito à incorporação. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho entendeu que não havia motivo justo para suspender a gratificação. A gratificação era paga ao carteiro por ele exercer a função de motorista. Ela continuou sendo paga mesmo após o empregado sofrer um acidente de trabalho de moto. Só que 6 meses antes de a parcela ser incorporada ao salário, a empresa excluiu a gratificação. A ETC argumentou que a parcela estava ligada à função de motorista, que deixou de ser exercida pelo empregado desde a readaptação dele à nova função. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo manteve a sentença que havia negado o direito à parcela. Entendeu que a verba tinha natureza transitória e só deveria ser paga enquanto o empregado exercesse a função de motorista, o que não ocorria mais. O relator do recurso de revista do carteiro na 7ª turma do TST, ministro Evandro Valadão, destacou que a súmula 372 do tribunal delimita que quando a gratificação de função é recebida por 10 anos ou mais, o empregador não pode retirá-la se, sem justo motivo, reverter o empregado a seu cargo efetivo, em razão do princípio da estabilidade financeira. O ministro observou, no entanto, que a atividade de carteiro motorizado era permanente desde o início do contrato de trabalho e só foi modificada em decorrência do acidente que o empregado sofreu. Por isso, o relator entendeu não haver justo motivo para a retirada da parcela e determinou que a empresa incorpore a gratificação ao salário do empregado. A decisão foi unânime entre os ministros da 7ª turma. E no próximo bloco, começou hoje o projeto piloto do INSS para testar prova de vida de funcionários de beneficiários por biometria facial. É depois do intervalo. A Constituição é um marco fundante do ordenamento jurídico de um Estado democrático de direito, o qual faz com que todas as normas devam estar vinculadas e subordinadas aos mandamentos constitucionais. As sessões de julgamento do Tribunal Regional Federal da 1ª Região passam a ser transmitidas ao vivo pelo YouTube.
Em tempos de pandemia, isolamento social e uso cada vez mais frequente de meios virtuais, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região inicia uma nova modalidade de transmissão das sessões de julgamento da Corte. Agora, o público pode acompanhar a análise dos processos em tempo real, também pelo canal oficial do Tribunal no YouTube. A ideia é aproximar ainda mais o cidadão do Poder Judiciário. Mais uma inovação do TRF1, que lá atrás, em 2004, foi pioneiro na transmissão das sessões ao vivo pela internet no site do tribunal. De agora em diante, ficou ainda mais fácil. O acesso continua por meio do portal do TRF1 ou pode ser feito diretamente no canal da Corte, no YouTube. Na primeira opção, é só acessar www.trf1.jus.br, clicar em Transmissão de Julgamento no menu Acompanhe o TRF. Depois, é só escolher a sessão que deseja assistir. Já no YouTube, basta digitar o nome do órgão julgador desejado na barra de busca. Por exemplo, se quer assistir a sessão da primeira turma, digite Primeira Turma do TRF1, sempre com um numeral indicando a turma acrescido da especificação do TRF1. O mesmo vale para o plenário do TRF1 ou Corte Especial do TRF1. Estando no canal, você pode se inscrever e ativar notificações para ser avisado sempre que houver uma sessão do órgão julgador escolhido. Quem quiser também pode assistir às sessões já realizadas, visto que estarão disponíveis organizadas por mês. Por decisão da 4ª turma do TRF da Primeira Região, uma mulher acusada de estelionato teve a prisão preventiva revertida para domiciliar. O relator da matéria considerou, entre outros aspectos, o fato da mulher ser mãe de 2 crianças menores de idade. Ela estava presa há mais de 30 dias em Goiás de forma preventiva, por tentativa de estelionato. Ao entrar com pedido de liberdade, a defesa da mulher afirmou que a prisão cautelar já passou de 30 dias, o que vai contra a lei, e que não ficou comprovado indícios de que ela teria praticado o crime. Além disso, a ré também tem residência fixa e 2 filhos menores, um de 9 e outro de 14 anos. O relator do processo entendeu que o caso é de revogação da prisão preventiva e substituição por medidas restritivas de direitos. Em seu voto, o desembargador destacou que o Código de Processo Penal expressa que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher, com filho de até 12 anos de idade incompletos. O programa Justiça Comunitária tem feito a diferença na vida de moradores da região do Pantanal Mato-Grossense. A equipe do Judiciário, com apoio de parceiros, distribui alimentos e utensílios que ajudam as famílias carentes das comunidades ribeirinhas neste período de pandemia. Cuidar. Essa é a principal motivação do programa Justiça Comunitária, que não parou durante a pandemia. Pelo contrário, ganhou ainda mais força para ajudar quem precisa. E no começo deste mês, esteve em 3 comunidades ribeirinhas no município de Poconé, na região pantaneira. Foram distribuídas cestas básicas, roupas, chocolates e doados kits odontológicos para cerca de 100 famílias. Qualquer coisa que vem de lá, seja bem-vindo. É uma contribuição que todo mundo agradece. A ação da Justiça Federal, nas doações de roupas também que nós fazemos a devida entrega. Obrigado a todos por confiarem no judiciário diferente, proativo e fazendo a diferença na população. Começa hoje o projeto piloto do INSS para a prova de vida por biometria facial. A prova de vida é um procedimento anual e obrigatório que todo segurado deve fazer para garantir o recebimento da aposentadoria. A expectativa é que na primeira etapa do projeto piloto participem 500 mil beneficiários. A prova de vida é um procedimento obrigatório que os aposentados do INSS devem fazer todos os anos. Esse instrumento ele é utilizado pelo INSS para comprovar que o pagamento do benefício que está sendo pago mensalmente está sendo destinado ao segurado aposentado. Porque muitas das vezes ocorrem fraudes, onde o segurado aposentado vem a óbito e seus parentes que não têm direito a uma pensão por morte, muitas das vezes, ficam recebendo esse benefício durante um longo período. A prova de vida era feita apenas presencialmente no banco em que o aposentado recebe o benefício. Mas em março, o procedimento foi suspenso em razão da pandemia da Covid-19 e agora passa por modernização. O INSS selecionou os aposentados que vão participar dessa fase do projeto com base no banco de dados do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, e do Tribunal Superior Eleitoral.
O contato será por mensagem de celular, SMS, e-mail ou telefone. E para fazer a prova de vida com biometria facial, é preciso que o segurado possua um smartphone com câmera frontal. Acontecerá por meio do aplicativo Meu INSS. No aplicativo Meu INSS, ele remeterá ao aplicativo meugov.br, o portal de serviços do governo federal, de forma que ali se realizará a foto e a captura facial para a realização do procedimento. O INSS ressalta ainda que é importante participar do procedimento para que o sistema seja aperfeiçoado e implantado. Outro detalhe é que, apesar de ser um projeto piloto, a renovação do teste de vida será válida e o aposentado não irá precisar ir até uma agência bancária para confirmação presencial. O INSS alerta que, se o aposentado já tiver feito recentemente a prova de vida e for contactado novamente, ele deve realizar o procedimento. E caso não tenha acesso à internet e um smartphone, o procedimento presencial vai continuar sendo executado nas agências bancárias. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.